Boa noite a todos. Sou o aluno Eduardo Garcia, do professor e doutor Jefferson Lorenzoni, apresentando hoje o resumo científico O Fim dos Relógios, uma revisão crítica dos métodos de datação radiométrica à luz de evidências de catastrofismo. Partindo para a nossa estrutura, no nosso sumário, veremos a visão geral. Vamos para a introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, o agradecimento. Partindo para a introdução, vamos começar com a datação radiométrica, a base da geocronologia. Trazendo a definição, o conceito. A datação radiométrica é um método científico para determinar a idade das rochas, fósseis e outros materiais. E como explicar melhor isso do que com um exemplo, não é mesmo? Então, vamos utilizar o exemplo de uma rocha bem antiga que contém 50% de urânio e 50% de chumbo. Nós sabemos que, a partir da datação radiométrica e o que é a definição da meia-vida, vamos saber que o chumbo, sabemos, sabemos que o urânio se transforma em chumbo conforme o passar do tempo. Assim que ele atinge sua meia-vida, é claro. Então, se uma rocha tem 50% de urânio e 50% de chumbo, houve ali o que chamamos de meia-vida. E esses 50% temos a meia-vida do urânio é cerca de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, para poder chegar a 50% de chumbo, houve ali 4,5 bilhões de anos. E qual seria o problema disso apresentado a nós no nosso presente? O problema pode ser afetado por eventos catastróficos. E isso eu explicarei melhor depois dos slides. O objetivo deste estudo é revisar os métodos de datação, já que se a grande pressão causada pelos eventos catastróficos podem gerar uma aceleração. Então, deveremos revisar os métodos de datação e ver se catástrofes alteram o decaimento radioativo. E partindo para a metodologia, utilizamos a revisão de literatura científica, ou seja, revisamos os materiais científicos. E com essas análises, podemos saber o que houve, o que aconteceu e o porquê houve. Partindo para o resultado, sabemos que crateras maiores têm idades radiométricas maiores. E também foi se encontrado em, em dinossauros, em fósseis de dinossauros, tecidos moles, ou seja, não são tão velhos como dizem ser, já que foi encontrado tecido mole. E também foi encontrado carbono 14 nesses fósseis antigos. Como sabemos também, quando um ser vivo está tendo a sua troca de oxigenação, sua troca de oxigênio, sabemos que ele vai manter o nível de carbono 14. O carbono 14 é um elemento radioativo. E quando este ser morre, ele para ali a sua oxigenação, ou seja, para o carbono 14. E conforme passar o tempo, ele foi atingindo sua meia-vida, ele vai se reduzindo pela metade, pela metade, pela metade. Sendo assim, saberemos a idade do fóssil. Mas os três mecanismos que fazem isso ocorrer, o que eu quero dizer? Quanto maior a pressão que acontece, vai ter uma maior piezoeletricidade, vai ter maior pressão de plasma e inflamação, assim acelerando ainda mais o devido fato que ocorreu, e faz a aceleração da minha vida. Ou seja, com tudo isso aqui,
Idades radiométricas podem medir energia, não tempo, já que elas funcionam aceleradas, pelo seu tempo de meia-vida. Modelos catastróficos explica melhor, havendo-se a necessidade de revisar a cronologia geológica. E partindo para os agradecimentos, eu deixo uma reflexão. Será que nosso lar ainda é um bebê? Eu agradeço a todos